Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você, que faz parte da nossa construção. Não é aquele telespectador que fica só assistindo, não. Manda o seu comentário, manda a sua opinião, manda a sua contribuição. Faz parte dessa construção e é exatamente esse fomento que o Vejam Só quer construir e quer fazer. A ideia do programa não é só trazer uma resposta, mas é, às vezes, fazer uma provocação, levar até você uma reflexão, para que você se interesse pelos assuntos, para que você pesquise, para que você se aprofunde, para que você busque conhecimento no texto bíblico, obviamente, e também nas questões relacionadas à teologia. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. E hoje nós vamos nos debruçar sobre um versículo bíblico muito legal. Fica ligadinho que eu tenho certeza que vai ser bênção. Primeiro, deixa eu só reforçar aqui, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir, falar sobre teologia, falar sobre as escrituras, essa temática que nos aproxima tanto, né? Então vai lá, manda sua mensagem, manda sua pergunta para a gente poder conversar por lá e desde já deixo aqui registrado o meu agradecimento. Recebo muito carinho da nossa audiência, que só reforça a importância do Vejam Só e como o programa de fato tem alcançado os seus objetivos, que é fomentar esse conhecimento das Escrituras e da Palavra de Deus, levando até você esse conhecimento. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência nós vamos colocar o tema e eu vou, inclusive, ler o texto que vai dar base para a nossa conversa de hoje. Bom, com muita alegria que o Vejam Só recebe nessa oportunidade, estreando o Vejam Só, pastor James França Correia, ele que é ministro da Igreja Manancial de Vida em Diadema. Pastor James, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, muito obrigado, muito boa noite. Gostaria de cumprimentar o Zeca, cumprimentar também, todo aqui o Toninho que está aqui. É um prazer enorme participar com os irmãos aqui nesse programa. Vejam Só. A alegria é toda nossa, meu irmão, em conhecê-lo, em recebê-lo aqui. Espero que o irmão curta a experiência, a conversa. Tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado, de edificação para a nossa vida, para a vida de quem vai acompanhar o programa também. Antes da gente entrar nos pormenores do nosso tema, eu vou pedir primeiro as informações da igreja, pastor. Por favor, o endereço certinho, dias e horários das principais atividades por lá, por favor. Ok. Pastor James, eu sou pastor auxiliar na Igreja Manancial de Vida em Diadema, uma igreja que está completando aí seus 20 anos esse ano, Vai ter uma comemoração muito importante aí no mês de novembro, Os nossos cultos são às quarta-feiras, às quartas-feiras, e também aos sábados e aos domingos. Quarta-feira é sempre uma campanha, nós somos uma igreja de tradição pentecostal. Às quarta-feiras nós temos campanha, aos sábados nós temos trabalhos com departamentos, E aos domingos nós temos o culto com a família. Boa, então aí as informações da igreja. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho, pela atenção. Eu que agradeço. Os contatos do pastor James já estão à sua disposição, Eles apareceram aí e estão lá também no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Só uma observação, antes de apresentar outro convidado. Veio preparado, hein? O Novo Testamento interlinear, vai buscar, vai beber na fonte, vai no grego. Rapaz, aí é brabo, hein? Pra intimidar, né? Não, eu também preparei um artigo também com a resposta para o programa e também deixar disponibilizado para a audiência. Legal. Então, se você quiser, depois você manda uma mensagem lá pro pastor. Ele manda aí para você também o estudo aí, você pode conversar. Eu falei aqui intimidar, obviamente num tom de brincadeira, mas é que, de fato, quando o outro convidado já chega com o grego na mão, o pastor Toninho já assusta, hein? Deu vontade de ir embora, né? Você fala, aí vai vir, vai me enrolar aqui, hein? É com muita alegria que o Vejam Só também recebe pela primeira vez aqui no nossos estúdios o pastor Toninho, ele que é ministro da Igreja Batista no conjunto Marcos Freire. Pastor Toninho, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz. Graça e paz, Zeca. Obrigado pelo privilégio de a gente estar junto aqui nessa noite. E é sempre muito bom, a gente já acompanha, não todos os programas, alguns programas de vocês, eu vejo o quanto isso edifica o povo de Deus. Amém. Obrigado, me sinto honrado por estar aqui com vocês. A alegria é nossa, pastor Toninho, pelo carinho, pela atenção do irmão com o nosso convite também. E, bom, é padrão aqui, para a gente começar, vou pedir também as informações da igreja, pastor, por favor. Nós estamos lá na Igreja Batista do Conjunto Marcos Freire.
Nós temos um culto à sexta-feira, que é um culto que a gente chama de Celebrando a Gratidão. A gente se reúne para orar e agradecer a Deus pela semana, porque a gente crê que depois de dias de trabalhos, a gente quer se preparar para o final de semana com um coração cheio de gratidão diante do Senhor. Esse culto é às 20 horas, para dar tempo do pessoal chegar. É uma comunidade, a maioria trabalha em São Miguel, São Paulo, em próprio Guarulhos. E a gente tem esse horário das 20 horas para o pessoal poder chegar, aqueles que puderem chegar e participar do culto. E no domingo, às 18h30, o culto de celebração, um culto mais contemporâneo. E estamos revitalizando no domingo pela manhã a Escola Bíblica Dominical. Que a gente sabe que o nosso povo precisa de palavra do Senhor. Sem dúvida, de ensino. Tem sido gratificante. Que bem. Estou lá há 3 anos, né? A gente vem de um outro ministério, Batista também, mas estou aprendendo a conhecer e também se dando a ser conhecido lá pela igreja. Então tem sido bom. Que legal, que bem. Ficam aí também as indicações, os contatos do pastor Toninho também, eles apareceram aí e vão estar fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, quiser fazer perguntas sobre o tema também, obviamente, ou se for da região, quiser participar do trabalho ali, fica à sua disposição esses contatos, tá certo? Bom, deixa eu ler o texto que vai dar base para a nossa conversa, que é o texto lá de 1 Tessalonicenses 4:6. E a pergunta que nós vamos fazer é a seguinte, né? O que esse texto quer nos ensinar? Porque ele traz uma temática interessante. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Nas traduções mais novas, vamos dizer assim, né? NVT, NVI, por exemplo, essa palavra não aparece. Mas o texto diz assim, ó, e que nesta matéria, ou seja, ele já está falando de alguma coisa que depois nós vamos nos aprofundar, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Nós vamos, obviamente, entender qual é esta matéria que o apóstolo aponta aqui, que ele já vinha tratando, e o que significa esse ofender, defraudar, que é roubar, né? É tomar posse de algo que não é seu por meio de fraude, dentro desse aspecto aí. Nós vamos entender o que esse texto quer nos ensinar. É uma temática interessante, não sei se você já parou para analisar todo o contexto, nós vamos oferecer esse pano de fundo para você e nos aprofundarmos nessa questão. Então, para começar, eu vou pedir que os irmãos respondam, então, essa pergunta-tema, dando as suas considerações iniciais, e depois nós vamos ter tempo para aprofundar algumas temáticas, inclusive esse pano de fundo aqui, esse contexto do texto que nós acabamos de ler. O pastor James começa, depois o pastor Toninho vai ter oportunidade também, tá bom? E aí depois eu quero dar um recadinho bem rápido sobre as nossas redes sociais antes de continuar a nossa conversa. Pastor James, vamos lá. O que esse texto quer nos ensinar? O que significa esse defraudar aqui do versículo? Muito bom, né? Um tema pertinente, muito interessante também, de se debruçar, né? Embora eu tenha trazido aqui o interlinear, né, do grego, não sou especialista no grego, né? Eu tenho estudado mais o Antigo Testamento, mais familiarizado com o hebraico. Né? Então, a primeira coisa que, dentro da exegese, a pergunta, ela remete ao estudo semântico, que é a busca pelo sentido das palavras. E esta é a cereja do bolo, né? Essa é a cereja do bolo de uma exegese. Porque quando você descobre, né, qual o real sentido de uma palavra, ou qual que é o propósito pela qual ela foi empregada, a tarefa do exegeta está, né, terminada. Né? Quando você entende, porque a tarefa da exegese é ali tirar sentidos, tirar a interpretação do texto ali. Né? Então, a palavra defraudar, ela acontece em um contexto específico. Né? A palavra defraudar, na análise semântica, na busca pelos sentidos, se a gente ficar só no sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, é defraudar, né? Tomar por fraude. Só que será que é isso mesmo só? Então, nós precisamos nos debruçar no entorno da palavra para poder, assim, compreender qual foi o real sentido que Paulo usou no emprego desta palavra. E aí a gente tem que trabalhar o contexto, trabalhar o entorno. E é isso que eu quero fazer quando a gente for nos aprofundar mais aqui.
Sim, e é interessante quando a gente estuda as línguas originais do texto bíblico, é fundamental que a gente tenha um leque de opções para essas palavras. Como a gente tem um distanciamento muito grande da língua, da escrita original, do tempo, essa palavra precisa ter alguns significados possíveis para que eles sejam encaixados ali, porque se a gente for só na literalidade, às vezes o sentido não cabe e às vezes a gente nem tem essa proximidade para colocar o sentido real ali. Então, é por isso que algumas palavras, apesar de serem a mesma, elas têm significados diferentes no decorrer do texto bíblico também. Perfeita a análise do irmão, depois nós vamos aprofundar isso. Na sequência nós vamos fazer. Mas, pastor Tony, eu quero ouvir o irmão também. O que esse texto nos ensina? O que esse defraudar está fazendo no meio desse contexto todo aqui? Então, o contexto lá é de santificação, né? E existem tanta coisa envolvida nisso, talvez a gente vai falar um pouco mais, mas nós estamos vivendo dias em que defraudar o outro virou moda, né? Então, até mesmo, infelizmente, na igreja, vamos dizer, na igreja, a gente não... pela limitação, pelo tato, pelo cuidado, eu percebo que a grande maioria dos pastores não conseguem comunicar isso, né? Nem na questão sexual, nem na questão da própria vida. Por quê? Porque tudo que você fala hoje parece que está todo mundo te vigiando para ver se você fala alguma coisa errada para que, de alguma forma, possa agir contra você, ou agora ou no futuro. Mas, quando Paulo fala, nós temos que entender que aquele contexto de vida dos povos antigos era um contexto completamente de imoralidade sexual. E as pessoas estão ali vindo das suas religiões, do judaísmo, do paganismo, e vindo para uma igreja em que agora Paulo tem que dizer a eles, olha, a vida que vocês levavam lá fora não é a mesma vida que vocês podem levar aqui dentro. O caminhar com Cristo é um caminhar diferente. Porque existem coisas na nossa vida que nós aprendemos a fazer que não é uma questão de paixão, não é uma questão de amor, mas uma questão que rouba, que transgride o outro, que fere o outro, como nós estamos vendo nos nossos dias de hoje, por exemplo. Uma palavra muito em moda é o casal, ou o homem ou a mulher tem livre-arbítrio para fazer o que quer com o seu corpo, com a sua vida. E não é verdade. Né? Então, o defraudar é você tirar do outro ou você oferecer ao outro aquilo que você não pode dar a ele, no sentido da palavra. Né? E talvez aí depois a gente explore um pouco mais isso, principalmente na questão de namoro, noivado. Perfeito. Né? Perfeito. E as pessoas estão chegando e é muito interessante que nós estamos vivendo dias assim, porque as pessoas hoje estão chegando na igreja, pessoas que nunca foram cristãos, nunca foram, não seguiram nenhuma religião e não sabem como lidar. E nós pastores, precisamos voltar aos rudimentos para apontar para esse povo um caminho excelente, um caminho dizendo, esse é o processo que Deus quer para nós. Boa, boa. Muito legal. Nós vamos fazer essa caminhada aí. Óbvio que dentro da nossa limitação de tempo aqui, nós vamos tentar caminhar e oferecer essa reflexão aí para você. Mas como eu falei desde o início, a ideia é que essa conversa que desperte você para esse aprofundamento. Nós vamos aqui colocar e lançar luz em algumas questões. Você vai precisar, obviamente, prosseguir nesse caminhar, tá bom? Antes de continuar aqui a nossa conversa, deixa eu só reforçar duas questões aqui das nossas redes sociais, que são ferramentas que a gente recebe muito retorno e que eu quero dividir com você. Primeiro, o nosso canal lá no YouTube, o canal do programa Vejam Só oficial lá no YouTube. Aparece aqui, ó, é só você procurar por programa Vejam Só. Lá no YouTube, além de ficar à sua disposição todos os programas que nós exibimos, nós fazemos também transmissões ao vivo das nossas gravações. Ou seja, você consegue assistir antes o nosso conteúdo. Ah, Zeca, mas que dia, que hora, como é que funciona? Bom, o que você vai fazer? Acesse o nosso canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Aí, sempre que o programa Vejam Só estiver ao vivo, você recebe uma mensagem. Vai aparecer um alerta lá no seu celular, ó, o Vejam Só está ao vivo. Você clica e assiste. É rápido, é fácil e você vai poder participar aqui das nossas gravações. Tem lá o chat, você vai mandar suas mensagens, perguntas e tudo mais. Tem uma interação aí, tá bom? Nós estamos reforçando essa ferramenta aí para aumentar a nossa proximidade e interação. Além disso, o Vejam Só está disponível também em todas as plataformas de áudio. E essa é uma ferramenta maravilhosa, porque você pega o nosso conteúdo e vai ouvindo. Por exemplo, aqui em São Paulo,
é uma cidade que você perde muito tempo em deslocamentos, seja dirigindo ou dentro do transporte público. Você vai ouvindo, vejam só, põe lá o conteúdo e vai embora. Ou às vezes trabalhando, de repente você tem alguma função em que você consegue. Esses dias nós recebemos uma mensagem lá no nosso perfil do Instagram, a pessoa falando que ela trabalhava numa empilhadeira e que ela ia ouvindo o dia inteiro, vejam só, baixava o conteúdo, colocava lá, ia empilhando e ouvindo, vejam só. Coisa boa. E ele até reclamou, Zé, que vocês precisam produzir mais programa, que eu já ouvi todos. Eu falei, irmão, calma, que daí também não é assim, né? Que não é uma máquina. Mas, obrigado pela audiência, pelo carinho. Então, vai lá, qualquer plataforma de áudio, aquela que você usa, pode procurar que tem Vejam Só lá para você também, tá bom? Dado o nosso recadinho, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Pastor James, vou devolver a palavra ao irmão e eu vou pedir para o irmão nessa fala trabalhar um pouquinho desse contexto do texto mesmo. Okay. O pastor Toninho aqui deu uma pincelada falando sobre a santificação, mas o texto parece ser mais específico. Ele fala de santificação, mas em uma área da nossa vida, que é a área sexual. E aí, obviamente, quando entra esse defraudar, roubar, envolvendo o sexo, muitas questões acabam surgindo também. Então, vou pedir para o irmão falar um pouquinho desse contexto aqui, do pano de fundo do texto que nós escolhemos, por favor. Ótimo. Então, nós falamos no começo, né? Nós demos uma breve introdução. É claro que nós vamos continuar no ambiente da introdução, né? Porque isso aqui daria até tema para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado, para, enfim, né? Para vários debates mais aprofundados. Mas nós temos uma palavra, defraudar, que do grego é pleonekten. É uma palavra grega que é pleonekten, né? Só que nesta fala eu gostaria de analisar com a audiência do Vejam Só, você que está aí de casa, e você que tem um dicionário grego também pode pegar aí 4 palavras que são fundamentais para compreender esse jogo semântico que Paulo utiliza na carta aos Tessalonicenses, nesse trecho específico, né? Que eu selecionei, evidentemente, aqui para passar para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e assistindo, né? São elas, iskeio, é uma palavra grega, né? Iskeio, que geralmente está se traduzindo como corpo, mas pode ser traduzido como vaso, né? A palavra hiperbainen, né? A palavra pleonekten, que é o defraudar, e a palavra pragmati, né? A palavra hiperbainen, pleonekten e pragmati estão no contexto do versículo 6. Esse é o início do versículo 6. A palavra esquio está no versículo 4, né? Está lá assim, ó, o versículo 4 está assim. Que cada um de vós saiba possuir o vosso próprio corpo, né? E aí, quando é corpo, aqui aparece a palavra esquios. Só que essa palavra também, ela pode ser traduzida como cônjuge. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, essa palavra aparece sendo traduzido como a esposa. Como a esposa, mas por um objetivo específico que todo casal tem, que é a relação sexual. Então, esta palavra é utilizada em textos rabínicos, ela aparece também com sentido conotativo, eufemisticamente, é a palavra certa, como um eufemismo para a mulher como parceira sexual do homem, né? Então, essa palavra, ela aparece aqui e poderia ser traduzida como cada um saiba possuir o seu próprio ou a sua própria parceira, né? Sua mulher como parceira sexual, né? E aí nós temos também a palavra hiperbainen, hiper, todo mundo conhece essa palavra hiper, né? De hipermercado, de hipérbole, né? Que é hiper, né? Ir além, né? Grande, né? E bainen, que é caminhar, né? Então essa é a primeira palavra do versículo 6. Ir além, hiperbainen, ir além, que significa ultrapassar, quebrar o limite, romper um limite, né? Romper uma linha, né? E pleonekten, né? Que é defraudar, mas também pode ser usada como cobiçar com avareza, né? A palavra pleonekten lembra pleonasmo. Lembra a palavra pleonasmo da língua portuguesa? Pleo, que é o excesso. Quando você fala subir para cima, você excede na quantidade de palavras. Então, pleonekten significa querer ter em excesso, querer tomar aquilo que é do outro,
né? O pleonectem, ele tem o pleonect, que é o que cobiça com avareza, ou seja, o que quer ter aquilo que é do outro, o que quer tomar. Então, unindo ultrapassar o limite e querer ter aquilo que é do outro, aí vem uma palavra-chave que dá o norte, direcionamento dos sentidos, que é a palavra neste assunto. E neste assunto é a palavra pragmati. E a palavra pragmati vem de pragmatismo, né? Que é um conjunto de regras que devem ser obedecidas. E esses conjuntos de regras está especificado por Paulo no versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar efetivamente e estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Agora, porque estáis inteirados de quantas instruções vos dei, né? Então, você está vendo que o texto está amarrado, né? Todo na temática, porque o 3 e o 4 vai começar a trabalhar sobre imoralidade sexual, né? Então, a palavra defraudar, ir além, né? E esqueios como corpo da mulher, está tudo relacionado como ali a questão sexual. Sim. Depois a gente vai voltar, pastor James, porque obviamente que a construção que o irmão fez é muito importante, mas surge um ponto de interrogação gigante quando a gente pensa no sexo dentro do casamento. O que seria esse defraudar dentro do casamento? Afinal de contas, o irmão até falou isso. Os casais se unem para isso. Como é que está roubando dentro? Quando a gente fala do sexo fora da vida, né, pervertida, vamos dizer assim, não faz muito sentido, né? Você está roubando, você está... Tá. Mas quando fala dentro, nós vamos voltar lá. Vamos aqui, pastor Toninho, eu quero ouvir o irmão também sobre esse contexto aqui do texto aqui e a construção de Paulo para chegar nesse roubar também. Então, é importante que a gente ressalte também Tessalonicenses é a carta que Paulo está falando da volta do Senhor. 1 Tessalonicenses, e as pessoas... Paulo foi tão enfático da volta do Senhor. Isso, desculpa, pastor, que muita gente usa o texto de Tessalonicenses para falar do arrebatamento, né? Aí, de repente, do nada, Paulo vem... Sim. Mas eu acho que isso é muito legal, porque Paulo foi tão enfático, né, em falar na primeira carta, que ele tem que escrever a segunda, dizendo que vocês precisam voltar a trabalhar, gente. Sim. Né? Porque é agora, mas a gente não sabe quando nem nada. E os instrumentos eram escassos, né? Ele tinha que aproveitar uma carta para falar de tudo. Exatamente. Amanhã eu volto e falo... Não dá, tem que... tá tudo aí, vocês não é como hoje o WhatsApp, a gente tem tanta ferramenta. Desculpa, pastor. Não, que isso. Eu fico imaginando a capacidade de Paulo no nosso tempo. Nossa, não é? As ferramentas. Mas, por exemplo, o contexto vocês estão preocupados com tantas outras coisas, mas antes que o Senhor venha, vocês precisam também acertar muita coisa na vida de vocês. Entre elas, essa questão do casamento de vocês, da vida conjugal de vocês. Porque a imoralidade sexual, a gente pensa que sempre está na prostituição, no adultério e tal, mas era uma prática, né? Como a poligamia, isso está tudo aflorando nos nossos dias novamente, né? Então, era uma prática natural para esses povos, né? Não havia maldade nisso. E Paulo precisa ajustar essa vida. É muito interessante porque sem a santificação a gente não vê o Senhor. Não, Jesus vai voltar, já entreguei. Hoje é o contexto desse. Não, eu vou na igreja, a graça é barata. Eu vou na igreja, já entreguei minha vida para Jesus, mas eu não preciso fazer sacrifício nenhum. E Paulo está dizendo que, olha, não é bem assim. A gente precisa ter uma vida condizente, a gente precisa voltar no processo de se preparar para encontrar com o Senhor. Então, o contexto todo é trazer e ajustar os casais, e não só os casais, mas aqueles também que queriam se casar no futuro, para um contexto agora de cristianismo que é totalmente diferente. Então, pastor, depois eu vou devolver essa pergunta também para o James aqui. Mas o que seria essa perversão sexual? Eu ia perguntar se era para falar sobre isso agora. É dentro do casamento. Porque Sim. A nossa construção, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, tudo que o sexo feito fora, problema. O sexo feito dentro, bênção. É claro que essas construções, que depois a gente pode até aprofundar um pouquinho nessa temática, elas acabam se misturando muito. Sim. Tem muito casal cristão que tem problema no sexo dentro do casamento, porque é tão proibido qualquer coisa que até dentro acaba virando um problema. Depois a gente pode entrar nessa questão também.
Mas o que nós estamos falando de perversão sexual? Da defraudação, né? Dentro do casamento. Dentro do nosso contexto cristão e também fora da igreja, existe uma palavra assim: tudo que o casal pratica dentro de 4 paredes, não há problema nenhum. Não sei se vocês já ouviram isso, mas isso é quase que uma regra. Não, o casal está lá, trancou a porta do quarto, foram viajar e eles podem fazer de tudo. Não, não é de tudo. Por quê? Essa palavra... Qual é o limite? O limite é essa palavra, porque essa palavra do defraudar é tirar proveito, é ir além. Hoje se ouve muito, graças a Deus por isso, né? A Bíblia diz assim que nada fica encoberto. Sim. Quantas, por exemplo, na igreja, a gente falando de prazer sexual, eu vou dizer que talvez hoje as mulheres hoje consigam prazer com os seus parceiros. Mas eu posso dizer quase com certeza absoluta que a minha mãe, a minha avó, elas não tiveram prazer com os seus parceiros. Por N fatores, não só religiosos. Entre eles, a possibilidade de estar pecando, né? Olha, o sexo foi feito só para multiplicar. E o que não é verdade. É para a alegria do casal. Sim. Porque senão o casal que não frutifica, que não se multiplica, é infeliz e ele não tem propósito. Não é isso que Deus fala, né? Então, não é isso. Então, a defraudação aqui, por exemplo, hoje a gente vê muito isso, né? Homens tão loucos que querem usar a sua esposa além dos limites que ela mesma estabeleceu. Tem lá as suas frustrações, tem lá as suas crenças, como diz hoje, as suas crenças limitantes, né? Sim. Tudo bem, mas o casamento, além de se fazer o que quer, precisa, em primeiro lugar, uma palavra muito para ambos, né? Para o homem e para a mulher, respeito. E Paulo está dizendo aqui, olha, no leito, na vida do casal, na vida do crente agora, do cristão, mesmo com toda a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, existem coisas que você não pode fazer. Por quê? Você vai estar roubando, por exemplo, o homem que procura só o seu prazer pessoal. E nós vamos ver um contexto da maioria dos nossos pais foram assim. Sim. Aí a mulher fica ali, acabou. O cara foi lá como um galo, me perdoe a palavra, mas essa é a verdade. Sim. E fez o que tinha que fazer e, bateu pro lado e dormiu. E a mulher fica lá. Então, na verdade, essa defraudação na vida do casal está ligada a isso. O cara não consegue, ou ele não foi ensinado, não foi educado para isso. E às vezes, a gente está falando do homem, né? Uhum. Por outro lado, é uma mulher que, por exemplo, são cristãos os dois, eu pelo menos vejo isso. E ela começa a receber informações de que o casamento da vizinha dela, a mulher faz assim, faz assado, e ela começa a fazer comparou, pecou. Fazer a comparação do meu casamento, da minha vida íntima, da minha relação com o meu marido, com a minha vizinha, com a minha irmã da igreja, que faz isso e acontece. E aí eu quero trazer isso para o meu casamento, mas o homem também tem os seus limites. Sim. E aí ele, por exemplo, ele pode dizer não. Não, mas eu quero. Nesse sentido, tanto o homem quanto a mulher, é o que Paulo está falando. Que Deus é vingador. Claro que envolve muitas outras coisas ainda. Sim. Deus é vingador. Se você defraudar alguém, você roubou, por exemplo, eu vou fazer. Uma certa vez eu atendi uma pessoa, muito tempo atrás, graças a Deus que isso já passou, e o homem disse assim, se a minha mulher não quiser se relacionar comigo, eu pego ela à força. Defraudou. Sim. Isso é defraudação. É também nesse contexto de casamento, de vida sexual do casal, e aí a gente falar de noivado, de namoro, que Paulo está falando. No casamento, por exemplo, eu vejo que é isso. Esse limite, ambos têm que ter limites, né? Sim. Não é crença limitante. Não, sim. Mas, limite por exemplo, olha, vamos fazer o comum, né? Aquilo que por exemplo, em comum acordo. Eu quero. Vamos fazer? Olha, não foi legal. O problema não há diálogo nos casamentos, principalmente na igreja. Boa. Chegou no ponto que eu quero abordar na volta. Da conversa, do diálogo, do acerto. Porque, assim como tem esse que toma a força, parece que também tem uma reclamação muito daquele que nega. Exatamente. Aquilo que também é. Porque Paulo também vai falar, nós vamos voltar lá. Quero ouvir o pastor James sobre essa questão aí. Legal. O que é esse roubar sexualmente dentro do casamento, pastor Legal. James? A gente precisa ajustar um pouco o foco, né, da questão aqui, porque a palavra defraudar, né, o pleonectei, ela significa tentar tomar aquilo que é do outro, o desejo por aquilo que é do outro. A palavra defraudar não remete ao que está por dentro.
mas sim ao desejo sexual por aquilo que é fora do casamento, e não com a esposa. Então, por quê? Se a gente... Qualquer livro sobre Roma Antiga, você vai ver sobre a questão do patrono, do pai familiar. E o pai romano era uma coisa muito interessante. Se você pegar aí qualquer livro sério sobre a cultura romana antiga, você vai ver que o pai tem um papel fundamental. O pai tinha que pegar o filho e, se ele não levantasse o filho e declarasse como um membro da família, o filho era abandonado na praça. Né? Não gostei desse filho, era abandonado na praça. Uma coisa interessante é que o romano gozava de liberdade sexual, e isso era sinônimo de virilidade. Então, a partir do momento que o romano casava, a mulher passava a ser simplesmente um objeto de procriação. Não tinha laços mais aquela coisa do prazer, essa obrigatoriedade de oferecer prazer à esposa. Não. Era visto só como agora você é, como se fosse, aspas aqui, uma máquina de procriação, de me dar descendentes, e pronto. E nisso ele ia sair para buscar prazer com outras mulheres. Então era muito comum o cidadão romano, na Roma Antiga, adulterar, e a mulher não podia falar nada disso, muito pelo contrário. Às vezes ela sentia orgulho em ver o marido com outras mulheres, porque era sinônimo de virilidade na sociedade. Um homem bem-sucedido é um homem que se relacionava com outras mulheres em prostíbulos, e até com homem, desde que ele fosse o papel ativo, porque se ele fosse o passivo, ele seria denunciado como com feminino, né? Essas coisas, né? Essa questão da virilidade. Da virilidade. Assim. Então, o cidadão romano, ele gozava dessa virilidade. E se você estudar a história de Tessalônica que foi o nome de uma mulher, e ela é meia-irmã de Alexandre o Grande, que casou com o general Cassandro, e foi Cassandro que deu o nome da cidade, que antigamente era Tebas, e deu em homenagem a essa esposa dele a cidade de Tessalônica. E essa cidade, ela era banhada por 4 mares. E no meio dela passava a principal via do império, que é a Via Ignátia, que conectava Roma com o resto do mundo. Então você imagina navios de toda parte do mundo chegando, trazendo culturas, trazendo... E a via principal, a cidade ficou muito importante. Ela virou a capital do império na Macedônia, ou seja, um lugar com forte cultura romana. E em Atos 17 vai falar que Paulo chega com Silas em Tessalônica e começa a pregar. Ele vai numa sinagoga pregar. E na sinagoga ele persuade os irmãos que estão lá, e os irmãos se convertem a Jesus. Não só os irmãos judeus, que agora se tornam cristãos, mas também alguns gentios e algumas mulheres com poder aquisitivo. E é por isso que Paulo não está denunciando a igreja de Tessalônica por causa de moralidade sexual. Ele só está recomendando, dizendo assim: eu sei que vocês não praticam, mas eu estou falando para vocês tomarem cuidado e continuar progredindo em não praticar. E aí, nesse contexto do romano, a gente começa a formular que o cidadão romano gozava de liberdade, de ter um relacionamento conjugal, né? Só que na igreja era diferente, tinha que ser diferente. Eu não poderia ter relações imorais, ou seja, eu não podia sair do meu relacionamento marital para viver como um romano. E ele fala isso: não viva como os gentios, mas trate com honra o seu vaso, o seu esquios, a sua parceira sexual. E neste assunto, aí entra os 6. Ninguém defraude o irmão. E aí a resposta, que já é um pouco conclusiva, é: não deseje a mulher do teu próximo. E nem se engrace para o lado dela. A questão é essa: defraudar o irmão é desejar, porque o adultério era num nível muito elevado na Roma Antiga, né? E os homens buscavam mulheres, assim, a caça era muito forte. E às vezes se deparava com uma mulher, né, que está num relacionamento que é só para procriação, que a mulher também busca por prazer, e às vezes se relacionava, né, e a mulher cometia um adultério com outro cara que era casado, enfim. Então, a defraudação que Paulo está recomendando é que ninguém olhe com desejo para uma mulher casada
querendo tomá-la para si, querendo ter relações com ela. Então, é nesse contexto Não, que pode eu concluir, pastor. Tá. Mas você pode me interromper. Não, vai lá, pode concluir. Pode fazer as suas... Né? Então, é nesse contexto que eu entendo. Não necessariamente, é claro, que o apóstolo Paulo, ele fala, ó, o relacionamento ele fala no 4, com honra e santificação. E não com imoralidade sexual, com honra e santificação. Ou seja, trate a sua mulher com honra e com santificação. E não como os romanos tratam as suas mulheres, com imoralidade sexual. Ou seja, menosprezando e fazendo qualquer outras coisas. Né? E nesse assunto também, sobre imoralidade sexual, não deseje tomar com cobiça e avareza aquilo que é do teu irmão, porque aparece, né? Sim. Não ultrapasse os limites. Então, quando entra nessa questão de tomar, parece que ele fala do próprio corpo também. E aí não daria um outro sentido de que não necessariamente ele está falando da esposa de alguém, mas é um defraudar até do próprio corpo. Alguns levantam até algumas questões relacionadas à homossexualidade também. Isso, eu já ouvi aí, assim, não há consenso nas formulações. Eu estou apresentando uma formulação e existem várias. Sim, claro. Que é como até o irmão apresentou no começo, dizendo que a busca de sentidos e sentidos variados para a mesma palavra. Uhum. E aqui depende muito de como eu traduzo a palavra esquios. Que esquios pode ser como vaso, esquios pode ser mulher, como parceira sexual, esquios pode ser até eufemismo para o órgão genital masculino. Sim. Tá? Só que nesse caso eu estou optando por traduzir esquios como mulher, como parceira sexual. É por isso que eu chego a esta conclusão. É minha formulação. É claro que a gente precisa discutir um pouco mais. Sim, sim. Acho que a construção que Paulo faz é nesse sentido aí. Pastor Toninho, vou devolver a palavra ao irmão aí para fazer alguns comentários em cima desse roteiro aí, ou desse caminho. Então, eu concordo com o pastor, mas eu queria acrescentar aqui o seguinte. O homem romano realmente era um cara viril, né, digamos assim, mas só que não só pelo lado da mulher. O que mais nós vemos nos estudos com contexto greco-romano é a questão da homossexualidade. Haviam escravos, né, que eram chamados me fugiu a palavra agora, mas que serviam a esses homens, e esses homens os tinham como namorados. E era normal na Roma Antiga. Então, Tessalônica, realmente, Paulo não está condenando a igreja por causa de uma perversão, mas está dizendo, olha, vocês vieram desse contexto. E esse contexto, agora que vocês estão entrando, uma nova vida em Cristo, está dizendo para vocês que vocês precisam se comportar diferente do que a prática levava vocês a fazer. Por exemplo, aí você falou da questão, eu não conheço isso, né? Mas dizem que na prática da homossexualidade o prazer é de uma única parte. Não sei, de verdade eu não sei. E nesse sentido, se isso é uma verdade, por exemplo, o homem ativo tem prazer e o homem passivo não tem prazer, ele tem que se masturbar durante a relação, por exemplo. De certa forma, e com toda essa palavra cai aqui, porque esse homem que é o ativo, ele está defraudando, ele está roubando daquele outro, no sentido da palavra, que é de sobressair sobre o outro, impor-se e querer ir muito mais além naquela relação. Por quê? Porque o outro está sendo prejudicado. Então, a gente fala rasamente dessa questão da homossexualidade, a gente desconhece, a igreja não está preparada para essas coisas. Mas quando nós olhamos essas questões da imoralidade sexual, isso também está no sentido do que Paulo está dizendo. Paulo está falando, por exemplo, hoje está em moda de experimentar coisas novas no casamento. Por exemplo, é um texto que a gente sempre fala de Sodoma e Gomorra, e lá havia sodomia, e hoje se fala tanto na questão do sexo anal. Para quem é o prazer nesse sexo anal? Há consentimento ou eu defraudo? Quantas mulheres sofrem com isso? Quantos homens talvez não sofram, né, porque suas esposas querem? Então, isso é tirar do outro direito, tirar vantagem. Homens que pegam a força, que violentam o limite
oposto do corpo da mulher. Paulo diz que o homem que ama a sua esposa, ninguém defrauda o corpo, ninguém rouba, ninguém tira o sentimento da outra, ninguém faz mal ao seu próprio corpo, né? Ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Porque o que eu quero para minha esposa? Eu quero produzir alegria na minha relação com ela. Então, como é que eu me satisfiz, mas a minha mulher está totalmente ferida, machucada. Então, para mim, além desse sentido, né, da questão de fora do casamento, eu hoje vejo isso claramente. Quantas mulheres frustradas na igreja nas suas relações? Inúmeras, inúmeras. Quantas mulheres que foram abusadas por seus maridos e sem consentimento algum, sem conversa, sem papo. Não quero, eu quero. E o homem, por outro lado, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de contexto cristão, o homem, do outro lado, fala assim, você tem razão, eu vou respeitar os seus limites. Né? Mas, como eu falei aqui, eu já ouvi ao contrário. Não, o seu corpo é meu, você me pertence. Sim. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu fico com a impressão, pastor Tony, que às vezes as nossas construções teológicas nos colocam em dificuldade. Então, muita gente usa os textos da maneira que bem interessa ou ao bel prazer e isso acaba gerando um problema, inclusive nessa temática de prazer. Sim. Então, quando a gente pega um texto desse daqui, que vem lendo e no final fala, Deus é o vingador. Ih, rapaz, então tem uma maldição aqui nesse negócio do sexo, hein? É legal que Paulo diz lá na orientação ao casamento que a mulher dê ao marido o que lhe é devido. O que lhe é devido no casamento? Lavar louça, fazer... Não é nada disso. Ali fala de intimidade sexual. Sim. Agora, tudo bem, beleza. Só que há limites. E é isso que a nova geração não compreende, né? De um prazer muito pessoal, né? Eu me satisfiz. Alguém me disse uma vez assim, não, eu estou deixando a minha mulher porque eu quero ser feliz. E eu disse para a pessoa que eu amo muito, gente da gente, eu disse assim, não, mas... Jesus não decidiu ser feliz, ele deu a vida dele por nós. Ser feliz por cristão é dar a vida pelo outro. Né? Se aquilo fere a pessoa que eu amo, que é o meu corpo, né? O meu corpo agora faz parte do corpo da minha mulher e vice-versa. Como é que eu posso ferir o meu próprio corpo? É um entendimento que nos falta. E, bom, infelizmente o tempo vai passando tão rápido que a gente nem percebe. Mas, pastor James, eu queria ouvir do irmão nesse sentido. Imaginando que aqui, seguindo o raciocínio do irmão, né? Paulo está falando dessa questão fora do casamento. Eu queria que o irmão olhasse, então, para a nossa realidade dentro do casamento. Dessas questões sexuais que nos cercam. Afinal de contas, via de regra, quando o homem é pego nessas questões do adultério, por exemplo, ele corre para essa questão. Mas dentro de casa não tem. Mas a mulher fala. Mas não sei o quê. Eu sei que é uma justificativa vazia, mas é o que fala. É possível a gente fazer essa aplicação desse defraudar dentro do relacionamento? De que um ou outro parceiro rouba ou defrauda no sentido de querer a mais ou a menos dentro do casamento? Olha, sim, com certeza, né? E o contexto nos permite toda essa análise, não é? Não descarta, mesmo que a gente formule, né? A Bíblia é bem maior do que uma formulação humana. A palavra de Deus, ela é bem maior do que qualquer tradução de grego, de hebraico, né? Evidentemente que há uma formulação que vá tentar se aproximar mais daquilo que é o sentido original da palavra. Mas dentro do casamento, e aqui insere-se na liberdade romana, se insere, não está falando de casamento. Né? Está falando né, do contexto marital mesmo. Né? E o que é tratar uma mulher com santificação e honra? Né? O que é tratar uma mulher com santificação e honra? Né? Eu já vi casos, né, de pastores que não tiram nem a roupa no momento. Né? E, assim, eu acredito que tem que ter um combinado. Né? Evidentemente que o sexo anal está lá em Romanos, né? Que as mulheres trocaram o modo de se relacionar com seus maridos, né? E se inflamaram. E ali eu vejo uma referência clara, né? Depois ele fala sobre homossexualismo, né? Homossexualidade, mas ali eu vejo uma clara referência ao sexo anal que é completamente descartado dentro da Bíblia. Então, um casal cristão que teme a Deus e quer andar para agradar a Deus não deve pensar nesse tipo de coisa. A penetração deve ser conforme né? E
para o prazer, para a felicidade, para agradar. Eu acredito que se existem e a gente recomenda, né, aos casais da igreja de que procurem auxílio médico, conversem sobre isso, não fiquem, né? Tem marido, né, que chega para fala, pastor, eu não aguento mais, eu estou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu acredito que isso é defraudação, né? Você acaba tirando, e querendo ou não, é uma necessidade. Né? É saudável, é salutar ao casal o relacionamento. Só que isso precisa ser trabalhado. Às vezes a gente pensa só no trabalho, no pão nosso de cada dia, né? E se esquece de que a gente precisa ter uma saúde sexual e que Deus se agrada disso. Pegando esse gancho da saúde sexual, pastor, e da conversa, e infelizmente eu vou precisar chamar um intervalo aqui, mas eu quero ouvir dos dois, então, bem rapidinho essas considerações. O quanto que as nossas construções teológicas prejudicam esse amadurecimento sexual dos casais mesmo. É óbvio que fora do casamento, aqui a gente sabe que não tem essa discussão, é errado, é pecado, vai fazer mal e tudo mais. Mas o quanto que essa proibição fora interfere dentro, já que muitas vezes parece que a nossa construção caminha para o lado de que o sexo é pecado. Rapidinho. Pastor James e depois o pastor Toninho vai falar. Ótimo. É uma pergunta. Eu acredito que isso tem melhorado ao longo. Os pastores têm se conscientizado mais à luz da palavra, de que precisam ministrar mais sobre casais, de como ter e fazer menos construções, formulações teológicas bíblicas proibitivas à felicidade, ao prazer, ao orgasmo, à virilidade mesmo do homem, né? Aquele homem do galo, né? Como o pastor falou, né? Então, procurar o auxílio médico, pastores que estão, né, até mesmo no contexto da Assembleia de Deus, pastores agora estão amadurecendo biblicamente, no Espírito Santo, para indicar aos seus. E com certeza a gente nós somos herdeiros, ou a geração dos nossos pais são herdeiras de construções teológicas proibitivas quanto ao sexo no casamento, né? E graças a Deus isso tem melhorado, né? Ainda há resquícios, mas não há mal que nunca acabe. Não há mal que nunca acabe. Boa. Pastor Tony, antes da gente chamar o intervalo, eu queria que o irmão também fizesse algumas considerações nesse sentido. E eu percebo que as nossas construções teológicas, às vezes a gente vai para um caminho, então, como eu citei aqui, a proibição sexo fora do casamento, ela é tão forte que quando casa parece que fica proibido dentro também. E é uma construção tão presente que aqui no programa já vi o pastor falando que na semana da ceia não faz sexo para se santificar. Então, qual que é a leitura que eu faço dessa frase? Ou seja, precisa tirar o pecado da vida, né? Para ficar santo. É difícil a gente tirar o próprio pecado, né? Muito difícil. Não, eu vejo o seguinte, né? Eu acredito muito numa teologia prática, né? Uhum. Então, a teologia é um estudo sobre Deus e a gente nunca vai conseguir definir Deus, a vontade do Senhor soberana sobre a nossa vida. Mas dentro disso, eu não posso pregar e ensinar teologia na igreja sem dizer para as pessoas assim, ó, é isso que vocês têm que fazer. Vocês precisam viver dessa forma. E a palavra lá da prátice, né? Prátice é essa prática, né? Vocês não podem fazer e vocês... Agora, a pergunta é, o casal tá ali, pô, eu estava proibido de ter, como menino, né? Essa defraudação aqui que se masturbava. O menino crente não pode se masturbar, mas também não pode ter relação sexual antes do casamento. E como é que eu fico nessa parada, não é? Ele fica numa encruzilhada. Então, ele agora, no casamento, pô, mas tudo me era proibido, agora também tenho proibições aqui. E a pergunta que o casal, que a família e que os nossos filhos precisam ouvir é, bacana, eu aprendi a palavra e agora como é que eu ponho isso em prática na minha vida, no meu trabalho, no dia a dia com a minha esposa, na criação dos meus filhos. 1 Coríntios 6,19, Paulo diz assim, Deus não nos deu o seu Espírito Santo para que não misturemos. Deus nos deu o seu Espírito Santo para que não misturemos impureza sexual com o caráter santo do Espírito Santo que habita no cristão. Ou seja, a nossa vida é uma vida diferenciada. Agora, essa teologia que nós ensinamos,
ela não pode dizer, é isso que Deus quer e ponto. Beleza, ótimo, a gente já sabe. Tá, e agora eu estou no casamento, eu quero ser um homem infeliz ou uma mulher infeliz nas minhas relações o resto da minha vida. Não. Quem que aponta isso? O pastor da igreja, a liderança. Tem que sentar e a Bíblia diz, o meu povo se corrompe, né? Se perde por ignorância, por falta de conhecimento. Ao ponto de nós pegarmos o livro de Cantares e dizer, não, ali é Cristo e a igreja. Eu posso até dizer que é Cristo e a igreja. Mas lá é a relação, a demonstração sadia de um casal sadio numa cama, onde os dois estão presentes, se amando e se curtindo um o corpo do outro. Sim. E a gente não consegue pôr isso na prática dentro das nossas igrejas, porque a gente tem, é o pastor está falando essas coisas aqui na igreja. Né? A igreja é limitante. Sim. E aí o que acaba atrapalhando muito essas construções, que como a gente falou aqui, de um diálogo sadio dentro do casamento. E perdão, Zeca. Claro. Sabe o que acontece? Vai buscar informação fora. Sim. Não só informação, mas satisfação. Satisfação assim, fora. Porque é tanta proibição, tanto problema, tanta coisa dentro, que a gente não consegue vivenciar isso nessa maneira plena, como a gente falou aqui. Bom, preciso chamar o intervalo. Infelizmente, o tempo aqui, vejam só, é grande, mas é curto, né? Tem muita coisa para falar. Mas no próximo bloco, meus convidados ainda vão ter a oportunidade de considerações finais e de oferecer para você uma aplicação, tá bom? Então, eles vão amarrar ali as ideias e oferecer para você o que você precisa fazer com isso. O que essa questão que nós abordamos aqui precisa, de fato, transformar a sua maneira de ver e viver no mundo. Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Procura uma instituição referência. Vejam só, recomenda para você a Agrade, que é parceira aqui do programa há mais de 20 anos. Então, tome nota do telefone, código 11-3115-0819. Amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas lá com o pessoal da secretaria ou, se preferir, manda uma mensagem. O número é o WhatsApp também, e eles vão te atender, vão te passar as informações. Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Agrade, tá bom? Além disso, fica aqui para você também as redes sociais da RIT e o site da emissora. Quer saber um pouquinho mais da nossa programação, conhecer um pouquinho melhor do nosso conteúdo, aquilo que a gente prepara para você? E olha, tenho certeza que se você conhecer, se você der uma chance para a RIT, você vai se apaixonar, não vai mais querer trocar de canal, não. Vem para cá que tem conteúdo pensado e preparado para você e para sua família, para se informar, para ser edificado e, obviamente, para poder se divertir também, tá bom? Intervalo rápido, vejam só, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só, intervalo bem rápido aí na nossa conversa. Hoje nos debruçando lá no estudo do texto de 1 Tessalonicenses 4:6, uma conversa aí no primeiro bloco, você que nos acompanhou aí, tenho certeza que foi abençoado por essas reflexões. Nesse bloco, os meus convidados, o pastor James França e o pastor Toninho, vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação do assunto que nós tratamos. Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Primeiro, quero dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e participa do programa mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente. É um carinho do Vejam Só para você, tá bom? Como participar? Tá aqui, ó. Redes sociais. Facebook ou Instagram. É só você acessar e você já vai localizar ali os nossos endereços, nosso perfil por lá. E vai ver dentro das plataformas lá uma oportunidade de você mandar uma mensagem direta para o programa, tá bom? Não é no comentário das fotos, mas é uma mensagem direta. E vai direto para a produção. A produção recebe essa foto, você manda a foto junto com o nome, a cidade, o estado, tudo direitinho. Nós vamos te mostrar aqui, você vai concorrer a um presente. É uma foto simples, é fácil, é básica, pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. O importante é participar. Faz uma selfie agora, assistindo o Vejam Só e manda aqui pra gente, tá bom? E aí você vai concorrer aqui ao nosso presentão também, tá bom? Vamos colocar as fotos aí, depois eu mostro o presente. A primeira foto vem lá de São Luís, belíssima capital do belíssimo estado do Maranhão.
E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é o Giovanni, nosso telespectador lá de São Luís. Obrigado, Giovanni, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Tá um pouquinho longe aqui, Giovanni, mas parece o pastor Paulo Romero lá ao fundo. Não sei se foi na entrevista que nós fizemos com ele. Mas obrigado, viu, Giovanni, pelo carinho, pela audiência aí, toda a galera de São Luís, terra belíssima, abençoada. Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço. A próxima foto vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de São Pedro. E quem vai aparecer aí também acompanhando o Vejam Só é a Sônia Touno Perrone, nossa telespectadora. Obrigada, Sônia, pelo carinho. Olha lá que bonitinho. Fez a selfie do jeitinho que eu falei, ó. Aí, Sônia, obrigado, viu? E pegou uma hora que eu tava assustado, hein? Acho que algum convidado falou que crê no livre-arbítrio nessa hora. Aí ferrou. Então, ou que perde a salvação. Aí eu até assustei. Bom, brincadeiras à parte. Obrigado, viu, Sônia, pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Finalizamos lá em Minas Gerais, na cidade de Formiga. E quem vai aparecer aí, ó, é o Tadeu Felizardo da Silva. Rapaz, Tadeu já meteu até uma edição na foto, Thomas. É isso mesmo? Boa, Tadeu. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Será que ele vai ser contemplado? É uma foto boa, hein? É bonita. Obrigado, Tadeu, pela foto, pela participação e por acompanhar o Vejam Só. A nossa oração é que o programa seja bênção na sua vida, meu irmão. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a este belíssimo presente aí, ó. Põe na tela, nossa caneca, ó. Nós vamos mandar aí na sua casa. Você poder tomar seu chá, seu café, sua água e poder desfilar aí com esse presente aí do Vejam Só, tá bom? Para você que nos acompanha, tá bom? Esse presente é para a audiência do Vejam Só. Então vai lá e participe, tá bom? Meus irmãos, infelizmente o tempo desse bloco é bem curtinho, então 3 minutos para cada um, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Toninho começa, aí o Pastor James vai ter a honra de finalizar o programa dessa noite. Há uma versão que Paulo diz assim: quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito. Então, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo em que a busca pelo prazer e a busca do prazer pessoal está no auge, né? Eu me satisfiz, eu tive meu prazer e o outro que se dane. Eu creio que para uma sociedade corrompida como a nossa, de uma maneira geral, é natural pensar assim. Mas como cristãos, eu creio que não. Eu acho que o homem, principalmente, tem um dever de ensinar a sua esposa, e ela também, mas como cabeça do lar, como diz as Escrituras, a seus filhos homens, né, de como respeitar, de como tratar bem a sua esposa, para que também os seus filhos tenham uma família feliz. Então, quando a palavra lá diz isso, ninguém seduz ou tire proveito, nas minhas relações com a minha esposa, eu não posso sair só eu satisfeito. Eu não posso seduzi-la para que ela me dê o que eu quero e ela saia no prejuízo, né? Eu não posso tirar proveito da minha esposa porque ela me ama e ela vai fazer tudo o que eu quero. Não, eu não penso dessa forma. Eu acho que nós precisamos, como casais cristãos, não só falar de ética cristã, mas na vida, mas na ética cristã também no nosso comportamento, nas nossas relações. Sem termos aí essas crenças limitantes, mas saber aquilo que é bom na vida do casal, na conversa, no papo, no diálogo. Quando a gente faz encontro com família, congresso da família, ou está falando com casais, o que vocês precisam conversar daquilo que é saudável na vida do casal. Nós temos... a gente sempre brinca dizendo o seguinte, que você pode pular, subir em cima do guarda-roupa e pular em cima da mulher, a mulher pular em cima, não há problema nenhum quanto a isso. Mas existem coisas que diz respeito a toda uma sociedade, mas não diz respeito para nós, como cristãos. Se nós escolhemos andar com Jesus e caminhar com o Senhor, existem coisas que nós precisamos entender que, como diz Paulo, todas as coisas estão disponíveis, estão lícitas para mim. Todas as coisas estão lícitas. Ou seja, Paulo está dizendo, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, é um outro contexto. Mas isso abençoa a minha vida, abençoa a vida do meu casamento. Nós temos uma relação salutar, né? Então, eu prefiro entender que no namoro, por exemplo, eu namorava, eu fiquei fora da igreja durante muito tempo. E o que eu queria era tocar nas meninas. Hoje as meninas também tocam nos meninos. Isso é defraudar.
Porque é oferecer a ela ou a ele aquilo que eu não posso dar naquele momento. Né? Não estamos falando de sociedade, estamos falando de um namoro cristão. Sim. Mesma forma no casamento. Então, se eu não posso dar, eu estou instigando ali a minha namorada. Né? A gente brinca aí no meio batista que a gente tem um namoro pentecostal, né? Que é dom de língua, dom de mãos. Né? Então, esse namoro não é um namoro na vida de um jovem cristão que quer ter um casamento sadio. Em se tratando do casamento, eu acho que a respeito é a palavra-chave. E a prática... Para concluir, pastor, por favor. É a conversa. Não existe casamento feliz. Felicidade. Sou plenamente feliz nas minhas relações e no meu casamento. Isso vem com diálogo de ambos. E quem tem que abrir mão? O homem. Ele é o cabeça. Na prática é isso. Boa. Obrigado, pastor, pelo carinho. Prazer recebê-lo aqui. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Não, foi sensacional poder estar com os irmãos aqui. Muito bom. Obrigado pelo carinho. Mandar um cheiro para a igreja aqui, um cheiro para minha esposa, que ela tem feito de mim um homem melhor. Benção, que legal. Boa, bacana. Os contatos do pastor Toninho à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, você conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão também. Pastor James, 3 minutos por irmão, considerações finais e a conclusão. Vamos lá. Ótimo. Conclusão. Eu vou ler a mesma aqui, que eu preparei um artigo para resposta para esse programa, e quem me chamar lá no direct do Instagram, eu vou disponibilizar o PDF, tem a tradução do versículo 6 na íntegra, e o resultado da tradução eu leio para você aqui, ó, versículo 6 do capítulo 4. E nesse assunto que venho tratando, não ultrapasse os limites ao ponto de prejudicar seu irmão por causa da avareza e cobiça, porque vingador é o Senhor acerca de todas essas coisas, como também dissemos anteriormente para vós. E leio também para você a conclusão. Uma vez que consideramos o vocábulo do grego skeios empregado eufemisticamente como sentido de uma esposa, como eu falei anteriormente, como parceira sexual do seu marido, podemos enquadrar o sentido de pleonektein, que é defraudar, a palavra que nós vimos tratando, na mesma atmosfera de sentido, interpretando como uma tentativa de romper um relacionamento conjugal existente e desfazer os laços de amor presentes em um casamento. Paulo está instruindo que não se deve cobiçar a esposa do irmão, muito menos manter uma relação com uma mulher que não seja a sua esposa. Veja bem, sobre esse assunto, o próprio Jesus nos instrui dizendo: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Então tome muito cuidado, Mateus 5:28 é essa referência, e a aplicação é a seguinte: a imoralidade sexual é vista como inaceitável, pois pode implicar em explorar e prejudicar outras pessoas. Ultrapassar esses limites é transgredir contra Deus, é viver conforme o padrão do mundo, é desprezar o próprio Deus e uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor Jean. Acho que essa reflexão é importante, né? Às vezes a gente, como o pastor Toninho falou, numa sociedade que busca o prazer próprio, o limite é que às vezes a gente busca o nosso e defrauda e oprime e ignora o outro também. E as escrituras parecem valorizar mais o outro, né? É o caminho contrário mesmo, caminho contrário. Obrigado de novo pelo carinho. Muito obrigado. Espero que tenha curtido. Eu quero ver esse artigo aí quando a gente convidar o irmão para um tema de escatologia. Ótimo. Aí eu quero ver. Então, eu só não debato predestinação e livre-arbítrio. Só esse que não? Não, esse não. Mas o resto... predestinação e livre-arbítrio tem uma resposta que fica no meio termo. Tá bom. Mas se quiser depois ouvir também, né? Não tem problema. Pode ser. Pode ser um caminho novo. A gente gosta de uns caminhos novos aí. Vamos lá. Novo e controverso, né? Não deixa de ser controverso. Sempre, né? Mas na teologia sempre tem, né? Sempre tem a controvérsia. Faz parte, né? E aqui no Veja Só a gente agradece por isso. Porque se não tivesse controvérsia, a gente não tinha nenhum programa, né? Isso. Então, é bom que tenha mesmo para a gente poder também exercer aqui as nossas atividades. De novo, obrigado, meu irmão. Obrigado. Só à vontade. Um abraço para a Igreja Manancial de Vida e também para minha esposa. Hoje, dia 5 de setembro, é meu aniversário de casamento. 11 anos de casamento. Opa, que bacana. Grande beijo, eu te amo. Rapaz, olha só. Como é que é o nome da esposa? Aline. Aline,
No finalzinho, hein, Aline? Achou que ele ia esquecer, hein? Achou que eu ia esquecer. Meia-noite. Mas ele lembrou. Deus abençoe. É isso Coisa aí. boa. Obrigado, pastorzão, Obrigado, pelo pastor carinho. Zeca, Os contatos pastor do Toninho. Pastor James à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você ter acesso também. Nós vamos encerrar a edição de hoje e eu espero que, de fato, o programa tenha contribuído aí para a sua edificação, para o seu crescimento nessa perspectiva e te leve, obviamente, a despertar aí numa busca pelo conhecimento, tá bom? Um forte abraço para você. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.